Erros, purificação e espiritualização. Revelações de Jesus Cristo, 1884 a 1950. Maus hábitos, transgressões, aberrações. Assim diz o Senhor. Entendam o meu ensinamento para não cometerem mais erros nas vossas vidas, pois cada ofensa que infligirem aos vossos semelhantes, seja por palavras ou por actos, será uma recordação indelével na vossa consciência, que vos reprovará irreconciliavelmente. Digo-vos mais uma vez que todos vós sois necessários para que o plano divino seja cumprido e para que a grande miséria espiritual entre os homens chegue ao fim. Enquanto o egoísmo existir, a dor também existirá. Transformai a vossa indiferença, o vosso egoísmo e o vosso desprezo em amor, em compaixão, e vereis como em breve a paz chegará até vós. Procurem o vosso progresso na vida humana, mas nunca se deixem dominar pela ambição desmedida, porque então perderão a vossa liberdade e o materialismo vos escravizará. Perdoo as vossas transgressões, mas ao mesmo tempo corrijo-vos para que expulseis o egoísmo dos vossos corações, porque ele é uma das fraquezas que mais profundamente arrastam o espírito. Eu estou a despertar-vos através da consciência, para que vos lembreis dos vossos deveres entre irmãos e irmãs, e semeeis obras de amor e perdão no vosso caminho, como vos ensinei na segunda vez. Hoje, o poder da matéria e a influência do mundo fizeram de vós egoístas, mas a matéria não é eterna, nem o mundo e a sua influência. E eu sou o juiz paciente, cuja justiça é o Senhor da vida e do tempo. Não deveis julgar aqueles que me negam, pois então considerar-vos-ei mais culpados do que eles. Levantei a minha voz para condenar os meus carrascos? Não os abençoei com amor e brandura? Se compreendesseis que muitos daqueles que se perderam temporariamente no mundo por causa desta ofensa estão os purificados no mundo espiritual. Também não tentes descobrir os sentimentos ocultos dos teus vizinhos, pois há um segredo em cada ser que só eu posso conhecer. Mas se descobrires aquilo que, por pertencer apenas ao teu irmão, deve ser sagrado para ti, não o deixes a conhecer, não rasgues esse véu, antes o tornes mais espesso. Quantas vezes vi homens penetrando no coração do seu irmão, até descobrirem a sua nudez moral ou espiritual, para se comprazerem nela e a tornarem imediatamente conhecida. Que nenhum daqueles que assim profanaram a vida privada de um semelhante se surpreenda se alguém o desmascarar e zombar dele no seu caminho pela vida. Que não diga então que é a bitola da justiça que o mede, pois será a bitola da injustiça com que mediu o seu semelhante. Respeita os outros, cobre com o teu manto de misericórdia os que estão expostos e defende os fracos dos mexericos dos homens. Nem todos os que andam pelas ruas e vielas e falam dos acontecimentos dos tempos passados, interpretam profecias ou explicam revelações, são meros mensageiros, pois muitos usaram mal essas mensagens por vaidade, amargura ou interesse próprio humano, para insultar e julgar, para humilhar ou ferir, e até para matar. Abre-te, humanidade, descobre o caminho, descobre a razão da vida. Une, povo com povo, ama-te. Quão ténue é a divisória que separa uma casa da outra, e no entanto quão distantes são os seus habitantes. E nas fronteiras dos vossos países, quantas condições são exigidas para que deixem passar o estrangeiro.
Se fazes isso até mesmo entre irmãos humanos, o que fizeste com aqueles que estão em outra vida? Baixastes uma cortina entre eles e vós, senão a do vosso esquecimento, então a da vossa ignorância, que é como um espesso nevoeiro. Veja aquelas pessoas que vivem apenas para satisfazer a sua sede excessiva de poder, e ao fazê-lo, desprezam a vida dos seus vizinhos sem respeitar os direitos que eu, o seu Criador, lhes concedi. Reconheceis como as suas obras falam apenas da inveja, ódio e ganância. Por isso, deves rezar por eles, mais do que por outros, que não são tão necessitados de luz. Perdoa a essas pessoas toda a dor que elas te causaram e ajuda-as a recobrar o bom senso com os teus pensamentos puros. Não tornes ainda mais espesso o nevoeiro que os envolve, porque quando um dia tiverem de responder pelas suas ações, também chamarei à responsabilidade aqueles que, em vez de rezarem por eles, só lhes enviaram trevas com os seus maus pensamentos. Lembrem-se de que vos foi dito na lei: não deveis ter outros deuses além de mim. No entanto, há muitos deuses que a ambição humana criou para os adorar, para lhes prestar homenagem e até para lhes sacrificar a vida. Compreendam que a minha lei não está ultrapassada e que, sem que se apercebem disso, vos falam incessantemente através da consciência, mas os homens continuam a ser pagãos e idólatras. Eles amam os seus corpos, lisonjeiam as suas vaidades e cedem às suas fraquezas. Amam os tesouros da terra, aos quais sacrificam a sua paz e o seu futuro espiritual. Prestam homenagem à carne, chegando por vezes à degenerescência e encontrando mesmo a morte no desejo dos prazeres. Convençam-se de que amaram mais as coisas do mundo do que o vosso Pai. Quando é que vos sacrificastes por mim, amando-me no vosso próximo e servindo-me? Quando é que sacrificaste o vosso sono ou puseste em risco a vossa saúde, para prestar auxílio e aliviar o sofrimento que aflige os vossos semelhantes? E quando é que chegaste ao ponto de quase morrer por um dos nobres ideais que os meus ensinamentos inspiram? Reconhece que a adoração que praticas com a vida material vem antes da adoração da vida espiritual. É por isso que vos disse que possuís outros deuses, a quem adorais e a quem servis mais do que ao verdadeiro Deus. Estão tão habituados ao pecado que a vossa vida vos parece ser a mais natural, normal e permitida, e no entanto parece que Sodoma e Gomorra, Babilônia e Roma passaram toda a sua depravação e pecado para esta humanidade. Hoje vives num tempo de confusão espiritual, em que chamas o mal de bem, em que pensas ver luz onde há trevas, em que preferes o desnecessário ao essencial. Mas a minha misericórdia, sempre pronta e solícita, intervirá a tempo para vos salvar e mostrar o caminho da verdade cheio de luz, o caminho do qual vos desviastes. Para saíres vitorioso em todas as provas, faz o que o Mestre te ensinou. Vigia e reza para que os teus olhos estejam sempre alerta e não te deixes vencer pela tentação. Lembra-te que o mal tem uma grande intuição para te tentar, para te derrubar, para te derrotar e para se aproveitar da tua fraqueza. Ser perspicaz para saberes detectá-lo quando ele te espreita. Em verdade vos digo que a humanidade encontrará o seu caminho para sair destas trevas e chegar à luz, mas esse passo será dado lentamente. O que aconteceria às pessoas se se apercebessem num instante de todo o mal que o causaram? Alguns perderiam a cabeça, outros suicidar-se-iam.
purificação e espiritualização da humanidade. Esqueceste a lei e esperaste que as forças da natureza vos lembrassem da minha justiça. Furacões, rios que transbordam as suas margens, terremotos, secas, inundações são apelos que vos despertam e vos falam da minha justiça. Que outro fruto pode a humanidade oferecer-me neste tempo, senão o da discórdia e do materialismo? Este povo, que há anos ouve os meus ensinamentos, também não me pode oferecer uma colheita agradável. Não ouves os gritos da justiça. Não vês as forças da natureza a devastar uma região atrás da outra. Acreditais que, se levasseis uma vida virtuosa, será necessário que a minha justiça se fizesse sentir desta forma? Em verdade digo-vos que não haveria necessidade de vos purificar se vos tivesse encontrado puros. Embora vos pareça impossível neste momento criar paz na humanidade, digo-vos que a paz virá, e ainda mais que o homem viverá em espiritualização. O mundo sofrerá muitas calamidades antes que esse tempo chegue, mas esses sofrimentos serão para o bem da humanidade, tanto no plano terreno como no plano espiritual. Será como até aqui e não mais, para o curso desenfreado das maldades, do egoísmo e do hedonismo do homem. Deste modo será alcançado um equilíbrio, pois as forças do mal já não poderão vencer as forças do bem. Esta purificação, porque afeta sempre os mais sensíveis e os mais queridos, tem a aparência de castigar sem o ser. Na realidade, é um meio de ajudar o homem a vencer o mal, porque na realidade é um meio de salvar os seres espirituais que se desviaram do caminho ou o perderam. Aquele que julga terrenamente não pode descobrir nada de útil na dor, mas aquele que considera que possui um espírito que viverá para sempre, ganha luz, firmeza e renovação com a mesma dor. Se pensar espiritualmente, como é que podes acreditar que a dor é um mal para a humanidade quando ela vem de um Deus que é todo amor? O tempo passa e chegará um momento em que essas grandes provas começarão a aparecer e até mesmo o último resquício de paz escapará do mundo, que não voltará até que a humanidade tenha encontrado o caminho da minha lei e ouça essa voz interior que lhe dirá incessantemente: Deus vive, Deus está em ti, reconhecei-o, senti-o, reconciliai-vos com Ele. Então o vosso modo de vida mudará, o egoísmo desaparecerá e cada um será útil aos outros. Os homens inspirar-se-ão na minha justiça para criar novas leis e para governar as nações com amor. No mundo material também experimentareis a transformação. Os rios serão ricos em água, os campos estéreis serão férteis, as forças da natureza voltarão aos seus canais habituais, porque haverá harmonia entre o homem e Deus, entre o homem e as obras divinas, entre o homem e as leis ditadas pelo Criador da vida. Não vos preocupeis, amadas testemunhas, anuncio-vos que esta humanidade materialista, que durante tanto tempo acreditou apenas no que toca, vê e compreende com a sua limitada capacidade intelectual, e no que prova com a ciência se tornará espiritual e capaz de me ver com o seu olhar espiritual e de procurar a verdade. Se estivesseis espiritualmente preparados, poderíeis ver no infinito as multidões de seres espirituais que se assemelhariam a uma nuvem branca incomensuravelmente grande diante do vosso olhar, e quando os mensageiros ou emissários se separassem dela, vê-los-ieis aproximar-se de vós como faíscas de luz.
A vossa visão espiritual ainda não é penetrante e por isso tenho de vos falar do além, de tudo aquilo que ainda não podeis ver. Mas digo-vos que chegará o tempo em que todos serão videntes e se deliciarão com essa vida maravilhosa que hoje sentis longe de vós, mas que na realidade viverá perto de vós, rodeia-vos, ilumina-vos, inspira-vos e bate incessantemente às vossas portas. A sensibilidade, a intuição, a revelação, a profecia, a inspiração, a vidência, o dom da salvação, a palavra interior, todos estes e outros dons brotarão do Espírito, e por eles os homens confirmarão que um novo tempo despontou para a humanidade. Hoje duvidas que estes dons espirituais existem, porque alguns os escondem do mundo, temendo a sua opinião. Amanhã será a coisa mais natural e bela possuí-los. E venho a vós nesta terceira era, porque estáis doentes no corpo e no espírito. O homem saudável não precisa de um médico, nem o homem justo de purificação. Hoje ainda precisais de clérigos, juízes e professores, mas quando a vossa condição espiritual e moral for elevada, já não precisareis desses apoios, nem dessas vozes. Em cada homem haverá um juiz, um conselheiro, um professor e um altar. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém.